Muito bem, gravando. Boa noite a todos. Anote a seguinte frase: Jesus não precisa da nossa oração. Jesus não precisa que nós façamos nada, e ele nem deseja nada para ele. Anote assim, ó, Jesus não precisa nem mesmo da nossa fé, porque ele está no lugar onde as coisas já são. Quem precisa conhecer o seu amor para ter coragem de pisar na água somos nós. Quem precisa orar, e orar não é pedir. Pedir é uma parte da oração. Aliás, quem já conheceu o modo mais excelente, que é o seu amor, nem mesmo vai pedir. Só vai pegar aquilo que já sabe que tem. Então, nós começamos hoje o nosso 10º e último dia, a nossa 10ª aula. Muito sério, né? Não é que as verdades são impactantes mesmo, né? Mas o amor de Jesus já está fluindo aqui. Nosso 10º dia, para falar mais um pouquinho e, por último, dentro dessa série, trazendo o que significa e por que ele se apresentou a João, e João disse que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Poderoso, né? Meu Deus. E aí ele escreve. E para a gente aqui hoje, na atualidade, está em Apocalipse, capítulo 1, no verso 16, na parte B. Não é o 16 inteiro? Tinha na mão direita 7 estrelas, que nós já aprendemos na primeira aula. Nós falamos um pouquinho a necessidade de, depois de tanta revelação, a gente explorar mais isso, porque é muito fácil, na verdade, esses 7 estrelas, elas já estão explicadas ali depois no versículo 17, 18, 19, 20, né? Principalmente no último versículo do capítulo 1 aqui, que é o verso 20, ele diz que as 7 estrelas são o símbolo das 7 igrejas que estavam na mão dele. A igreja está na sua mão. E está na sua mão porque ele quem move, tá? Ele é quem move, ele é quem se move dentro da sua igreja. Porque se ele se move dentro de nós, ele se move também. Ele move todo o corpo, porque também ele é o cabeça. E o cérebro é aquele que coordena, né? Não manda, mas coordena. Como assim não manda, Petra? Se você quer tirar a autoridade de Jesus? Não, eu não preciso tirar a autoridade, porque ele mesmo já não quis ficar com a sua autoridade, ele passou a autoridade para nós. Entende? Tudo isso a gente entende quando a gente conhece o seu amor. Sim ou não? Fica tranquilo de entender essas coisas, né? E aí ele segue. E da sua boca saía-lhe uma espada afiada, de 2 gumes. Nós falamos na última aula, na aula anterior, aula 9ª. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Uau! Aí ele faz esse último registro. Quando vi, caí em seus pés como morto, e a gente tem isso na primeira aula, né? Falamos bastante sobre isso. Depois ele vai finalizar o 18, 19. O 20 é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sou o primeiro e último, né? Estive morto, mas agora vivo. Mas agora estou vivo. Tenho as chaves da morte. Ele triunfou sobre a morte. Ele vingou a morte, não vingou o pecador. Né? Tudo isso a gente tem ali. Eu gosto muito quando ele fala que sou o primeiro e o último. Né? Recapitulando aqui algumas coisas para finalizar essa série. Ele fala, eu sou o primeiro, não se assuste, né? Eu sou o primeiro, que ele caiu como morto, temendo aquele poder todo, como temiam os antigos. Então ele fala assim, não temas, eu sou o primeiro, aquele que parecia assustador. Mas eu sou o último, esse que se revelou a vocês em amor. Morreu e ressuscitou.
Enfim. Então, hoje nós vamos falar do último registro que está aí, então. E o seu rosto brilhava como o sol em sua força. Uau! Quanta coisa aqui, queridos. Depois de tanta revelação, eu acho que vocês mesmos são capazes de dar essa aula. O que significa esse sol? Tanta coisa para falar do sol, né? Peterson, como que você faz? Muito simples, a gente lê tudo que fala sobre o sol nas escrituras e traz a revelação em Jesus. A gente põe o óculos, que é Cristo, e entende o que a letra não fala. Porque nada mais é agora a respeito do que estava escrito, mais do que nos foi revelado. As escrituras simplesmente apontaram para aquele que viria. Quando aquele vem, quando a palavra viva vem, as escrituras se tornam obsoletas, como o apóstolo Paulo nos diz. Velhas, caducas e insuficientes. E a gente então vai para aquilo, para esse lugar onde as coisas são. Para esse lugar onde tudo se revela, nem mesmo a nossa língua, ou qualquer escritura, ou qualquer letra pode decifrar. Então, o que nós poderíamos, dentre tantas coisas, dizer? Algumas eu anotei sobre esse sol. A primeira coisa que nós podemos entender é que esse sol vai falar de luz, e luz no sentido da própria revelação, como sendo a própria revelação. Quando a luz brilha, ou seja, quando Jesus aparece, ele clareia todas as coisas, e tudo aquilo que estava no escuro. Por detrás de toda palavra escrita, ele traz o entendimento. Né? Tudo agora que estava fora do lugar pode ser visto à luz do dia. Tudo fica à vista. Tudo fica claro, tudo fica visível, tudo fica nítido. E antes de falarmos de todas essas coisas que fica visível, né, desnudado, descortinado, qual a palavra que você prefere? Né? Eu gosto muito da palavra revelado. Na verdade, ele mesmo se revela ao mundo, antes de entendermos todas as coisas. É ele mesmo quem se revela como aquele como quem ele verdadeiramente é. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 3, no primeiro dia, que não era dia, o nosso dia, o dia humano, porque nem mesmo o sol existia, para que a Terra pudesse girar em torno de si mesmo e girar em torno do Sol e o sistema correr na galáxia, e a galáxia também girando, correndo em direção a um lugar que a gente não sabe qual é, no meio do espaço, e tudo correndo dentro da existência, e correndo dias, noites, e tempos e eras. Ele mesmo aparece. Então, a primeira vez que o próprio Jesus fala, porque era Deus, esse Deus era Jesus, mas eles não sabiam, a primeira vez que ele fala, ele mesmo aparece. Olha que loucura isso. Então ele diz, haja luz, e houve luz. E a gente sabe que era ele, porque em João capítulo 8, no verso 12, ele vai dizer, então, né? No tempo existencial, quando ele aparece, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem andar em mim, jamais andará em trevas. E aqui o sistema religioso ele fica se debatendo, né? Acreditando que de repente esse um dia era como 1000 anos,
blá, 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 e querendo encontrar na Bíblia coisas que nunca nem foi o propósito de Jesus para que entendêssemos. Então a religião está preocupada com dias, com tempos, com eras, com, uh, com coisas dessa terra, né? Com história, com cronologia, com templos, né? Com rituais, descoberta de coisas que pode provar para a ciência, isso, aquilo, outro, quando os dinossauros existiram, quando não. A religião está preocupada com essas coisas, né? Discutir teologia, discutir traduções, se está dizendo isso mesmo, se não está. Mas entenda uma coisa, anota aí. Tudo era e tudo é simplesmente para falar dele e nós. Nós nele e ele em nós. Nada mais. Tudo era para entender que ele é o amor. Porque conhecendo o amor, tudo fica claro, tudo fica revelado, tudo começa a fazer sentido. O amor é como um óleo que corre dentro do motor e lubrifica as engrenagens, e as engrenagens agora podem funcionar. Sem esse óleo, tudo fica seco, tudo fica sem sentido. Quando tenta funcionar, faz na força do braço, engastalha, dá problema em cima de problema. As coisas não fazem sentido, tudo fica difícil, tudo fica pesado. Gera ira, gera violência, gera revolta, gera mágoa, gera dores, gera ressentimento, gera obrigações, manifesta peso, manifesta culpa, manifesta. Mas quando a gente conhece o óleo e a gente pega nele, tudo agora faz sentido, tudo agora flui leve, tudo flui naturalmente, tudo se conecta, tudo fica belo, tudo fica bonito, tudo fica claro, tudo fica nítido. Nós jamais vamos dizer que droga de vida, por que eu nasci? Por que a vida é uma bosta? Era melhor não ter nascido. Sofrimento, tanta dor. Por que o Senhor me fez? Por que o Senhor fez a gente assim? Né? O amor agora traz sentido, ele nos fez tal qual ele é. O amor nunca pensou nele, o amor pensa em nós. Nós agora podemos viver pelo outro, e vivendo pelo outro, a gente pode agora se sentir satisfeito, porque enquanto a gente caminha nessa vida realizando somente sonhos após sonhos e realizando os nossos desejos, o vazio que é do tamanho do amor continua, e a gente continua sempre sendo frustrado. A depressão, ela vem, ela passa, mas hora ela vai voltar de novo, porque eu não estou vivendo segundo o amor vive, que é vivendo para o outro, estou vivendo para mim mesmo. Só a satisfação quando eu vivo segundo o amor vive. Agora, eu só posso entender essas coisas quando a luz acende, quando ele aparece e ele se revela como sendo essa pessoa. Uau! Muita coisa aqui já, hein? Eu já podia desligar e meditar em tudo isso, né? Eu ia encontrar solução e eu ia enxergar o caminho por onde eu tenho que andar e já iria andar satisfeito. Só com isso aqui. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou o modelo. Ele não estava dizendo no literal, como o homem no escuro e os discípulos que estavam no escuro podiam entender. Porque nada é no literal, queridos. Entenda de uma vez por todas. Eu vou dizer isso até ele voltar. Isso aqui não é literal. Isso aqui não é a palavra de Deus. Isso aqui é apenas símbolo. Isso aqui é apenas uma placa. Isso aqui, eu ouso dizer, sem medo nenhum. Porque ele mesmo não me julga, ainda que muitos me julguem. Isso aqui não tem nada a ver com a palavra dele. Isso aqui é apenas um apontamento. Nós não precisamos mais da letra quando temos a revelação da verdadeira palavra. A palavra é ele e ele é o amor. Logo, a palavra é o amor. A palavra é a verdade é o amor.
Então, quando ele disse, eu sou o caminho que leva para o Pai, não estava dizendo, olha, é, é, passem por mim e aceitem que vocês vão chegar ao Pai. A religião entende que é assim. Não, quando ele está dizendo eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o Pai, eu sou o próprio Pai que vocês desejam. Eu sou o caminho porque eu sou o modelo. Eu sou a forma de caminhar nessa terra. Eu sou a forma de viver. Eu sou a vida que deve ser vivida. A vida que vive e que deve ser copiada por vocês. Olha como eu vivo. Olha como eu atendo a todos. Olha como eu não sou aquele Deus oculto que vocês imaginavam e acreditavam que eu era. Que esteve pedindo obediência para que vocês merecessem, para que eu pudesse abençoar como eternos escravos que eu queria que vocês fossem. Escravo das suas atitudes e apenas merecedores de alguns favores. Olha a loucura de tudo isso. Tô fazendo algum barulhinho aí, Leia, na sala, não sei se é a Cacau. Minha mente, meu ouvido é terrível, qualquer coisinha me tira do... Então, veja, quando a gente pensa em... Terrível, né? Vai ser muito bom. Quando a gente pensa em graça, como sendo um favor, isso também já é limitar a graça. Nem mesmo isso é graça. Graça é favor imerecido, blá, 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 blá. Gente, que pobreza, né? De entendimento, de revelação. Resumir graça, apequenar graça a um favor, isso carrega tanta coisa errada. Graça é uma pessoa. E qual é o tamanho dela? Ponto de nos transformar naquilo que éramos por primeiro, né? Quando estávamos nele, lá atrás, né? Antes de sairmos dele e entrarmos no boneco, né? Um amor que nos vê e nos faz igualzinho a ele, né? Do mesmo poder, da mesma matéria, da mesma essência, da mesma autoridade, da mesma capacidade, para que a gente governe no lugar dele, porque nesse reino de amor, né? Nesse reino de amor, ele não quer governar, ele quer que a gente governe. É por isso que nas ilustrações da letra, ele nem mesmo... Olha o que eu vou falar, que eu nunca falei isso, vou falar pela primeira vez. Por isso que nas ilustrações que a letra nos traz, nas ilustrações ele sempre apareceu do lado do trono. Porque nem mesmo ele quer sentar no trono. Porque ele nos deu o governo e a autoridade para nós. Nesse reino de amor, nem mandar ele quer mandar, porque ele não quer controlar. Não vai haver controle, mando. Há uma ordem, há uma organização. Sim, as coisas não são de qualquer jeito. Mas entenda que o amor organiza, o amor deixa tudo belo, o amor deixa tudo fluido. O amor tem a capacidade de produzir as coisas naturalmente. Lembra quando eu sempre falo assim para vocês? Como seria uma cidade onde o amor fosse perfeito e a gente pudesse pegar apenas um exemplo no trânsito, em que nem mesmo o farol, como regra, ou semáforo, melhor dizendo, semáforo como lei e regra, precisassem existir.
Porque o amor seria pleno no coração das pessoas, pleno e perfeito, a ponto de nós chegarmos numa esquina e respeitar o outro, fazer questão que todos passassem, para que depois eu tivesse condição de passar, priorizando o outro, sem pressa, sem correria, porque eu não preciso me preocupar com nada. Que o amor já me dá tudo. Eu não preciso correr no banco, eu não preciso correr para o mercado, eu não preciso ter pressa de nada. Porque tudo é perfeito, eu tenho todas as coisas, eu caminho porque eu posso caminhar. Olha a loucura. Ah, Petra, isso não é utopia, isso aí é... Não, isso é possível. Ele diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. É possível caminhar nessa terra não mais preocupado, não mais ansioso, não mais... Porque ele está se revelando a mim todos os dias, dizendo que aquele que cuida e faz as coisas em mim, para que eu tendo certeza de que eu tenho todas as coisas, eu posso cuidar do outro. Loucura isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Estão acompanhando? Então ele se revela como sendo. Então era tudo sobre ele, e nós nele e ele em nós. Não era para entender mais nada, porque não era mais necessidade. Quando ele diz na eternidade que ele aparece aqui no Haja Luz, esse momento aqui do haja luz e houve luz, quando houve luz, no tempo existencial é quando ele diz, lá no ano zero, eu sou a luz do mundo. Loucura, né? E aí, depois de alguns anos, algumas décadas, João vai escrever, e para nós chegou aqui compilado, com capítulo e versículo, João 8. Vai entender? Nós já falamos, e como é que esse amor se revela? Como é que essa luz aparece? Essa luz aparece se revelando em amor. Então, Deus é amor. E esse amor é luz. Nós vamos ter uma série mais para frente. Não posso precisar aqui o tempo para vocês, mas talvez no final do ano ou ano que vem, não sei. Nós vamos falar de coisas avançadas, que a letra nem sonha em ter registrado. Mas conhecendo o amor, tendo relacionamento com ele, ele nos ensina. Ele vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, ele vai nos ensinar 4 coisas. Nós vamos falar bastante. Que ele é espírito, Deus é espírito ou não? Ele é espírito. Ele é fogo. Ele é fogo ou não? Que ele é luz. Nós estamos vendo aqui. E ele é amor. Então, 2 coisas nós estamos combinando aqui já, né? Essa luz se revela sendo amor. E esse amor é luz. Olha que interessante. Eu estou falando de substancialmente, tá? Não é imaginação, não. O reino dele é material. O reino dele é substancioso. Agora pense que esse reino existencial é que é sombra daquilo que é. Peterson, você é muito louco, você está viajando na maionese. Não. O autor dos Hebreus, no capítulo 8, ele fala assim: agora podemos viver naquilo que é substância, e não mais naquilo que era sombra, começado lá em Moisés. O reino dele agora é.
Nós não vemos com os nossos olhos existenciais e físicos. Nem necessariamente sentimos, mas nosso espírito sabemos que é. E é por ele que nós caminhamos. Então esse amor se revelou curando a todos, justificando a todos, tudo gratuitamente. Ele manifestou a justiça que o sistema ainda rejeita. Porque o sistema gosta daquela justiça que o Antigo Testamento pregava, que era punir aquele que não andava na lei. Mas a justiça de Jesus não é essa, não é como dos homens. A justiça de Jesus justifica aquele que necessita. Justifica o necessitado. É justo o pobre não comer? Ah, se vira. Eu também não tinha nada, aprendi a crescer na vida, blá, 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 blá. Não, isso aí é ação humana, isso é justiça própria, isso aí é o que na Terra as pessoas podem fazer. A pregação de Jesus não é essa. Porque sempre vai haver aquele que não vai conseguir se desenvolver como humanamente, alguns conseguem. Não é forçando. Senão ele não mandava a gente cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, visitar os prisioneiros. Mandar por força da expressão, porque na verdade ele nem manda nada, ele ensina. Agora se torna irresistível nos nossos corações quando a gente vê ele fazendo isso. E a gente olha para ele e a gente deseja ser igual a ele. Aí se torna irresistível, a gente vai fazer, não tem como. Entende? Se queres ser perfeito, ele disse para o jovem rico, né? Vende tudo e segue-me. Olha o nível. Pesado. Pesado. Então a justiça dele olha para o necessitado e fala, não é justo o pobre ficar sem comer. Não é justo a viúva ficar desamparada. Não é justo o, o, o drogado ficar ali naquela situação. Não é justo as crianças de rua ficarem sem abrigo. Não é justo as mulheres sofrerem tanto. Não é justo também que essas mulheres façam coisas que elas não têm obrigações de fazer. Não é justo que tanta coisa. E ele vai lá e atende, e resolve, e dá. Não é justo as pessoas ficarem carregando peso de culpa pela lei e acharem que elas têm que ficar buscando isso o tempo todo para se sentir merecedoras de um presente, ou de uma graça que seja apenas conforme a cabeça delas pensam que é um favor imerecido. Isso não é justo. O amor não mede. E ele salva a todos. Porque ele quer, porque ele quis, porque ele decidiu. Salvação não é ir para o céu. A gente tem aprendido isso. Salvação é receber da graça que Cristo. Salvação é receber a vida. Por isso que a gente fala novo nascimento. Salvação é ser atendido em todas as coisas, inclusive na maior miséria de todas. E se nós formos pegarmos as piores misérias, e a gente for voltando até encontrar a pior miséria, a gente vai voltando de necessidade em necessidade até o ponto de encontrar a fome que endurece os corações, e depois da fome a gente encontra a morte. E depois da morte física, uma morte ainda pior, que é a morte espiritual, que é viver achando que está vivo, mas está vivendo morto, sem a vida dele. E quando chega nesse pior estágio de necessidade, nesse pior estágio ele ainda atende, que é nos dando a sua própria vida. E é por isso que a gente recebe todo tipo de salvação, porque se a gente recebe a vida dele em nós, a pergunta é, e a pergunta que surge é, o que é que nós não vamos receber? Entrar num lugar amanhã que possa ser tão bom
que possa parecer tão maior do que nós mesmos merecíamos, segundo o pensamento velho, já fica muito pequeno, porque a gente entende agora que se a vida dele está em nós, até aquele lugar já fica pequeno para nós mesmos, que nos tornamos maiores do que qualquer coisa, porque o grande nos habita. Nem eu sei como é que eu consegui falar isso aqui para vocês. Entendendo? Tá travando, sou? Tá travando a internet? Tá travando aí, pessoal? Não? Então, vou escrever aqui no chat. Escreve aí, tá? Mal. Pessoal. Acho que é a sua. Acho que é a sua. Tá, para algumas pessoas está normal, tá, pessoal? Então, provavelmente deve ser para vocês aí, para quem está travando, tá? Porque aqui, ó, o modemzinho tá bem aqui do meu lado, ó. Dá uma olhada ali. Tá? Deve ser para quem está travando aí, a net de quem está travando, tá? Olha só, loucura. Essa luz aparece e ela traz toda essa verdade que agora, para nossa mente, que é a nossa alma, o que é a alma? A alma é onde está a nossa individualidade, a nossa personalidade que se formou e que aprendeu errado com o velho espírito adâmico. Então, quando essa luz aparece e ela revela essas verdades, o nosso espírito sabe, porque agora o nosso espírito não é mais adâmico. A gente sabe porque sabe do nosso espírito. Fica tudo, mas a nossa alma é ofendida. E a nossa alma fica agredida. Porque ela aprendeu tudo errado. E o sistema religioso ainda carrega essa mentalidade. Por isso é que o sistema religioso se ofende. Quando escuta e aprende e nos ouve falando dessa gratuidade. É um escândalo. Quando a luz aparece, ela escandaliza tudo que é terreno. Quando essa luz aparece, ela engole tudo. Não sobra mais nada. Quando Jesus apareceu para mim em 2003, quando eu vi Jesus em 2003, no meio daquela igreja, eu lembro, todos os dias eu lembro, sabia? Desde o dia. Eu guardei isso por muitos anos, para vir falar isso para vocês hoje. Todos os dias eu lembro. E eu lembro exatamente como foi, e aquela mensagem, como ela é eterna, e eu aprendi ela na eternidade, ela fala comigo no tempo existencial, e ela me ensina todos os dias no tempo presente. É louco. Eu aprendo coisas novas todos os dias que eu lembro dela. Quando a luz apareceu, quando ele apareceu todo iluminado, como o sol em sua força. Porque ele é assim. E tudo que ele toca é luz. Tudo que ele toca derrete, porque é fogo, mas não no sentido de queimar e fazer consumir, nesse sentido, mas desaparece como que não. E o amor invade de forma que não sobra nada. E tudo faz sentido, e eu fui engolido por aquela luz. Então, quando ele apareceu assim, iluminou assim, ó, que foi que eu olhei para o rosto dele, eu consegui ver os traços, mais ou menos, não com nitidez, porque a luz é muito forte,
E a diferença para o Sol é que quando a gente olha para o Sol, a gente não aguenta ficar, né? Queima, né? E, aliás, a gente não pode olhar para o Sol muito tempo, porque senão queima na hora, né? Em alguns segundos, queima a retina e a gente fica cego. Mas olhando para ele, não. A gente consegue olhar para ele. Só que, ao mesmo tempo, a luz dele ela é tão violenta que engole tudo. Como que eu posso mostrar para vocês? Sabem quando... Sabe quando dá uma explosão? Você pode ver isso no YouTube, ou um raio, que dá aquele clarão assim, puf, que no momento que a luz... É muito rápida, né? No momento que a luz ela toma, assim, dependendo da intensidade, tudo escurece, tudo some naquela luz, você só vê a luz assim, tudo fica escondido na luz, depois quando a luz sai, tudo se torna visível de novo com uma luz menos intensa. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, sua loucura? É, e quando Jesus aparece, nitidamente é assim que acontece. Agora pense isso com a revelação de entendimento. Sobre conhecê-lo, sobre entendê-lo. Tudo desaparece. Porque ao mesmo tempo que você se esconde na luz, e essa luz é substância, você se esconde de fato e literalmente, e é assim que a gente tem que viver, a ponto de não sobrar mais nada de nós, somente ele aparecer. Nenhuma dor, nenhum trauma, nenhum ressentimento, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Quando a gente encontra ele, acontece isso. Ao mesmo tempo, o amor também, que é essa luz, nos explica por dentro e tudo some. Mas eu tô falando grego não, né? Eu sei que você tá entendendo que eu não tô conseguindo dizer. É isso, Bia? Quer falar um pouco? Ah, e aí, olha só. Quando ele traz essa revelação, que é escandalosa, ele fica em evidência. Só ele aparece. Ele engole tudo. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Qual que é onde é a sabedoria, né? Aqui é a sabedoria. Ele engole de todas as formas. Por isso que ele é a espada que corta dos dois lados. Que a gente falou também na aula anterior, né? Ele fica em evidência, e é por isso que eu vou explicar aqui que evidência é essa. É por isso que o João vai escrever assim, que ele é o sol, o seu rosto brilhava como o sol em sua força. Quando é que o sol fica em sua força máxima? Ao meio-dia, não é? Quando o sol está lá, ao meio-dia, no lugar mais alto, ele fica em evidência. E dependendo da estação do ano, que é que ele ali ilumina tudo, a gente não consegue ver assim, né? Todo mundo usando óculos, né? Queima, chega a sair água do zóio, né? O calor é escaldante, sim ou não? E ele fica em evidência o tempo todo, quando ele está em sua força. E nesse momento, nesse horário, não há ninguém, não há ninguém que não diz, caramba, o sol hoje está arregaçando. Não há ninguém que não se escandalize, não há ninguém que não o perceba, não há ninguém que não seja atraído pela sua atenção, que não seja chamado a sua atenção, que não seja, não há ninguém que não o perceba. Quem está entendendo? Quando essa luz aparece e se revela dessa forma, tanto religioso, tanto perseguidores, tanto quanto aqueles que
o rejeitaram e o rejeitam. E aqueles também que passam a crer nele. Todos. Pretos, brancos, pardos, japoneses, amarelo, mestiços, índios, bugres, pobres, ricos, religiosos ou não. Não há ninguém, não há ninguém que não seja atraído por ele. Quando a luz acende, quando ele é revelado sendo esse amor gratuito, ninguém pode dizer que ele não é irresistível. Ele se torna irresistível. Ele traz sentido, ele traz vida, ele restaura, ele cura todos os tipos de problemas em todo ser humano, de forma individual, por toda a terra. Porque essa luz, esse amor, é a vida, é o único remédio de uma pílula só. Anota aí. A luz do amor é a pílula de uma substância só, que cura todas as doenças existentes na Terra. Poderoso? Ele fica em evidência, por isso que ele brilha, o seu rosto brilhava como um sol em sua força. Ele se torna irresistível. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Estão queimando aí? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu vejo o que mais eu anotei aqui? Tudo que era já não é mais. O que eu pensava, não tem como eu continuar pensando. A vida que eu levava triste já não faz mais sentido me entristecer. Já não faz mais sentido me preocupar. Já não faz mais sentido desejar aquilo que eu desejava. Já não faz mais sentido nem mesmo a vida. Posso falar uma loucura aqui? Não faz mais sentido nem mesmo a vida de obediência que a lei trouxe na minha mente. Porque a lei nem mesmo era para isso. A lei era um condutor. A lei serviu para avultar, para trazer apenas uma imagem que guiava o homem no meio do escuro, porque ele andava em trevas. Mas aqueles que andavam em trevas viu grande luz. Oh. Viu grande luz. A ponto agora de que todo o peso que a lei produziu, não era para produzir, mas ela acabou produzindo. E porque ela produziu, ele mesmo veio em amor, porque era ele que estava guiando o homem pela lei. Mas era para guiar, para que o homem pudesse ser beneficiado de alguma maneira. Não era para trazer senso de obediência, porque o amor nem pede obediência. Mas ela trouxe esse senso negativo. E porque ela trouxe esse senso negativo e ele está interessado em nós, ele falou, não, peraí, eu vou dar um jeito nisso que a lei causou, eu vou pagar o que a lei mesmo agora está pedindo. Eu vou pagar e morrer no lugar de vocês, para que vocês não haja mais culpa e condenação. Por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí agora eu posso nele andar, de forma que eu me sinto completo.
Até o senso de culpa, de peso, de obediência desaparece, porque não faz mais sentido. Porque eu entendo que o amor não pede nada para ele mesmo. O amor não deseja nada. Ele não quer que você mereça nada, porque qual é a prova disso? Que ele já nos deu todas as coisas. Eu acabei de dizer que se recebemos ele, o que é que nós não recebemos? O que é que sobra para eu merecer? Eu não tenho que merecer nada. Eu só cresço para que eu mesmo cresça. E quando eu ainda entendo o que é crescer, eu entendo que não é nem para aprender muito, é para desaprender tudo e voltar a ser criança. Eu aprendo para desaprender tudo. E aprendo para chegar ao ponto de dizer: eu não preciso de mais nada, senão somente saber de Cristo e esse morto e ressuscitado, porque é minha mãe. Meu Deus, Deus do céu. Fica escondido na sua luz, né? E aí a gente entende, a gente vai entender, quando Paulo vai escrever lá em Efésios, capítulo 1, no verso 9 e 10. Deixa eu ver o que a Thaís escreveu aqui. Isso aqui constrange os corações ofendidos. Exato, Thaís. Você pegou lá, né? Você pegou lá o Reelzinhos, né? Ligou todas as coisas. Ah, estou no caminho de não me constranger com esse amor, mas de aceitá-lo, né? Não é tempo mais de ficarmos assustados, né? E queremos procurar provas nas escrituras. É tempo agora de avançar e desfrutar, né? E não só fazer visitas nesse lugar, e receber mais e mais revelações, não. Para viver assim nesse lugar, o tempo todo, igual Jesus vivia, né? Senhor, o povo está com fome. Você acha que estava preocupado? Ele não estava nem, ele estava no mundo em que era para estar. Ele dizia: não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Imagina até que ele. Hã? Fome? Sem fome. Minha comida é fazer a vontade do meu pai. Se eu estou andando e fazendo a vontade do meu pai, como homem, ele dizia, não era ele mesmo, mas como homem, ele, de alguma forma, né? Se eu estou vivendo em amor, ou seja, cuidando do outro, fazendo a vontade do meu pai, cuidando do outro, eu estou sendo cuidado, estou sendo alimentado. Fome? Olha só onde vai a mente de Jesus. Senhor, teus irmãos e a sua mãe te procuram. Mães e irmãos, de forma terrena não funciona. Família nem é isso. Família tradicional, essa coisa. Não, minha mãe e meus irmãos são todos esses que escutam a minha palavra. Quem é a palavra? Ele mesmo. E quem ele é? O amor. Quem anda em amor é um só comigo. Família agora é a família relacional. É a família do amor. A Leia pode falar muito bem disso, porque a Leia foi adotada. E quando ela foi adotada, ela passou a ser uma filha, tal qual filha é, não mais filha adotiva. Ah, então a Leia é adotiva? Não, ela foi adotada. Ela não é adotiva. Se vocês conhecessem a família da Leia e escutado o próprio pai dela, que agora ele já não está mais aqui, vocês iriam saber e conhecer que ele foi a filha mais amada dele. Calma aí, Léa, não vai chorar, não.
Mais amada que a de sangue. Mais amada que os de sangue. Os de sangue deram mais trabalho para ele do que a Léia. Os Uza se contemplava. Nossa, que paixão que era por essa Léia. Tá incomodado. Só falava dela. Entende? Quem conheceu sabe. Não é, mãe? Não foi assim? É, minha mãe balançando a cabeça aí. Não foi, Léia? Olha, Léia de coquezinho, de roupão. Tá frio aqui, pessoal. São Paulo. Você foi adotada. Que maravilha, Ana. Aleluia. Sinta-se amada, mais amada do que qualquer outro filho de sangue, porque não é isso que fala qualquer coisa que possa dizer. Que maravilha. Entende? Jesus muda tudo, o amor muda tudo. Não é mais como se pensava. Ele atrai todos, ele escandaliza a todos. A luz constrange, a luz muda, a luz transforma, a luz incomoda. Mas ela não incomoda porque quer incomodar, ela incomoda por causa do incomodado. Como a Thaís disse, ela incomoda por causa do ofendido. Forte, né? E aí em Efésios 1, 9 e 10, ele vai dizer assim, ó. A gente vai entender quando Paulo vai dizer assim, ó. Que ele, Solange disse, ele é um amor escandaloso. É difícil de aceitar às vezes, né, só? É muito difícil. Ainda mais pra gente que às vezes cresceu no sistema religioso, eu posso falar por mim. É terrível isso, mas é tão gostoso quando a gente vai sendo livre de tudo isso. Porque nada pode mais, não é mais sobre isso, não é mais sobre nada. A Yumi escreveu, eu tenho uma irmã que é adotada. Ah, que bonito, a Yumi. Que lindo, que poderoso, né? Então a gente vai entender, deixa eu abrir para vocês aqui, eu vou ler aqui, não vou compartilhar a tela, que senão sempre demora muito, já quero encerrar. Porque tem tanta coisa sempre para falar, gente, que é inesgotável. A gente sempre a gente só consegue, né, tocar a orla de toda a revelação, mas eu sei que vocês estão pegando o que eu não estou dizendo e não vou dizer. Aí em Efésios, eu abri tanto texto aqui, mas Efésios não abre, deixa eu abrir aqui. Efésios 1, 9, 10. A gente vai entender quando Paulo diz assim, ó. Falando de Jesus, ele diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ah, como eu gosto disso. Se vocês lerem o capítulo 1 de Efésios, vocês vão entender que, agora pela revelação e pela luz, conhecendo esse amor, que o mistério da sua vontade era ele em nós. Tá bom? Nós vamos falar muito no YouTube sobre o mistério. O mistério. Não, não tem mais mistério. Ah, é mistério, irmão. Não, não tem mais mistério. O mistério já foi revelado. Era tudo sobre nós nele e ele em nós. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, olha só. A eterna vontade dele, né? Segundo o seu beneplácito, olha aí. Segundo o seu desejo, o desejo da sua bondade. Beneplácito é isso. Que propusera em si mesmo. Olha isso. Ele desejou nele mesmo. Gente, isso aqui é muito louco. Isso aqui é de derreter, isso aqui é de queimar, isso aqui é de consumir. De tornar a congregar em Cristo. Outras traduções vão dizer de fazer convergir em Cristo, ou seja, nele mesmo. O quê? Todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Olha só. O que é na dispensação da plenitude dos tempos? Olha só. No momento em que o tempo que correu, tentando traduzir para vocês, interpretar, né? O tempo que correu chegasse até aquele tempo presente dele aparecer, e naquele tempo presente se fazer entendido que tudo estava convergido nele.
Fala na dispensação da plenitude dos tempos. Porque tempo fala dessa linha existencial, dessa linha espaço-temporal que a gente precisou caminhar para entender. Mas não era sobre o que passou e sobre o que foi falado. Mas em andando nesse tempo, e ora acreditando em tudo que foi falado pelas Escrituras, a gente entendesse agora nele, ou seja, nesse tempo agora, pleno, na dispensação da plenitude dos tempos, olhando agora para ele, que tudo era sobre ele, e que ele é o amor. Tanto as coisas que estão nos céus, e aí ele usa aqui, né, tudo que é existencial, né, esse céu físico, né, tudo que as coisas que estão nos céus e as coisas que estão na terra. Porque para aquele tempo, tudo, né, o mundo era apenas a terra, que nem era redonda na cabeça deles, né? E um céu. Para eles isso era o mundo, para eles isso era o universo. Então Paulo, na limitação do seu entendimento ainda científico, quando fala céus e terra, está falando do universo. Caramba. Poderoso esse texto ou não? Ficou fácil agora de entender o texto? Revelando-nos o mistério, na plenitude dos tempos, fazendo convergir nele todas as coisas. Meu Deus. Quando isso aconteceu? Quando ele aparece. Ele aparece e se revela, chama a atenção de todos, a luz cega todo mundo, atrai a ele, a todos. Satanás sempre quis ser o sol da justiça, né? Ele sempre quis ser a estrela alva. Subirei ao mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. Mas ele quis do jeito dele, trazendo culpa e condenação, usando a lei. Antes de tudo, usando, olha só, a sua perspicácia de um ofendido. Olha aí. Eu vou caminhar para o final aqui, tocando a pincelada da próxima série que a gente vai começar. E que eu vou fazer essa série junto com a Bia. Dá um tchauzinho aí, Bia. Todo mundo vê. Satanás quis ser o sol, mas o sol, segundo o seu modelo, segundo a sua forma, gerando culpa e ofensa. E a primeira pessoa que ele faz isso foi no próprio Adão. Ele foi o primeiro ofendido. Subirei ao mais alto céus e serei semelhante a ele. Se ele pode, se eu sou imagem dele, se eu brilho como ele, porque tudo que toca, tudo que a luz toca também brilha, é por isso que os anjos são da mesma luz, são da mesma substância, são da mesma matéria, são da mesma propriedade de Jesus. Por isso que no céu tudo brilha como ele. Né? Por isso que quando os demônios se manifestam em alguém e olham pra gente, muitos deles olham de olho fechado, com uma pessoa de olho fechado. Eles não podem ver a nossa luz, porque eles nos olham por dentro, eles nos olham e sabem como nós somos. O sistema religioso nos olha pela aparência, mas os demônios nos olham no coração. Isso você tem que anotar. Os demônios sabem quem a gente é. O sistema evangélico não sabe. Por que ofensa? Porque não foi, e aqui é a pincelada, na próxima série. Porque nunca foi sobre orgulho e sobre obediência. Nos olha em Cristo só.
nos olha, melhor dizendo, nos olha como ele olha Cristo, porque nós somos igual a ele, entendeu? A luz de Cristo está em nós. Nós somos iguais. Igualzinho, de brilho igualzinho. É poderoso isso aqui, gente. Eu fico possuído. Isso, possuído. Fico possuído. Eu tenho vontade de levantar e. Faz tempo que eu não saio para curar um povo e libertar e operar na rua. Estou precisando fazer isso, gente, porque é viciante. Você quer operar, você quer doar, você quer curar, você quer. Em breve aí, muitos vídeos aí de cura, libertação. Nem começamos ainda. Não era obediência e nem orgulho. O grande problema foi a ofensa. Ah, Peterson, mas aí você está deduzindo. Não, a gente entende a revelação. Tudo começa em Romanos capítulo 5. Nós vamos começar a série aí. A lei serviu somente para avultar a ofensa. Ponto. Esse é o texto-chave. Texto número 1. O ofendido fez o quê? Você também. Se ele é, então também sou. Você por mim mesmo. Aí o ofendido quer levar o outro junto, porque ele quer fazer panelinha. Aí ele fala, vou mostrar para Adão. Vou lançar a ofensa nele. O ofendido lança a ofensa. Né, Bia? Aí ele fala assim, não, certamente não morrerás, Adão. É que ele sabe que se você comer, você vai ser conhecedor tanto quanto ele. Ah, espertinho. Pum, acendeu a ofensa. Espertinho esse Deus. Era Jesus, eles não sabiam. Ponto final na pincelada. A série vai se chamar A Bíblia que o sistema nunca leu. Por isso eles não vivem em paz, vivem correndo atrás dos seus sonhos, estão dentro. Ixi, eu já vou. Deixa quieto. Não vou estragar aqui já o começo da outra série. Peterson, que loucura tudo isso. É isso que o amor faz. É isso que a luz faz quando ela acende no nosso entendimento. E para finalizar, a gente poderia falar de tantas coisas. A gente vai entender quando. Caramba, isso aqui daria outra aula, eu não vou entrar nesse texto agora. Não, eu vou ter que entrar, vou finalizar com esse texto, porque eu disse isso para vocês na chamada, né? No Stories. E mais justo não falar, então. Muito poderoso isso. A gente vai entender quando essa luz aparece. E ela diz assim: vede agora, Jesus dizendo, ensinando os discípulos e a multidão. Vede agora que a luz que há em ti, que a luz que há em vós, não seja trevas. Eu vou dizer uma loucura aqui. Acredite quem quiser acreditar, tá? Eu mesmo sei, com Jesus. Deixa eu resolver esse negócio do som aqui, porque. Eu mesmo sei com Jesus que é assim porque é. Nem tudo eu preciso provar, na verdade eu não tenho que provar nada para ninguém. Crê quem quiser crer. Quando Jesus diz, vede que agora a luz que há em ti não seja trevas, o que a gente acabou de aprender aqui? Que a luz é toda revelação que não cabe mais na letra. Que a luz é o amor que a letra, a lei e o sistema não pôde compreender e ainda não pode. Porque não é suficiente, não dá conta.
Então, trevas é permanecer. Olha isso aqui, Bíblia. Trevas é permanecer fora e em qualquer crença que não seja essa. Poxa vida, vocês... eu tenho certeza que vocês entenderam isso. Respira aí um pouquinho, medita. Vou repetir. Quem lembra dessa fala de Jesus? Vede que agora a luz que há em ti não seja trevas. Ou seja, não permaneça agora fora disso. Porque e qualquer coisa que vocês permanecerem fora dessa revelação, vocês vão permanecer em trevas. Meu Deus. Aí ele, depois, em uma outra hora, ele diz assim também, pegando as falas de Jesus sobre luz, né? Agora, quem anda na luz, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, dele mesmo. E isso ele fala lá em João 11. Não, nós não tropeçamos, né? Quando ele está retornando para ressuscitar Lázaro. Ele abre um parênteses e ainda joga umas dessas assim, que o povo ficava louco. O povo nunca entendeu nada, né? As pessoas têm dificuldade de entender hoje com a mente cheia do Espírito Santo e o coração cheio do Espírito. Às vezes está com trevas religiosas bloqueando ainda esse entendimento. Você imagina na época que eles... Por isso é que Jesus dizia assim, ó, agora eu vos falo por parábolas dessa maneira para que vocês entendam. Mas mesmo eu falando assim, vocês não entendem e vocês vão chorar quando eu morrer, mas logo o choro de vocês se transformará em alegria, porque vocês entenderão, porque o Espírito virá sobre vós, e vocês entenderão que agora não entendem. Louco isso, gente. E aí a gente vai entender, e é aqui a gente finaliza. Quando Paulo vai falar sobre um texto cabulosíssimo, cabulosíssimo, que está lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3. E ele vai começar dizendo assim: porventura começamos, 2 Coríntios capítulo 3, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas? Que tipo de carta ele está falando aqui? As cartas que ele escreveu. Olha lá, hein? Nem os livros do Antigo Testamento ele está dizendo carta agora, essas que está escrevendo do Novo Testamento também. Ou necessitamos, como alguns, porque sempre vai ter. Anota assim, ó, sempre vai ter ovelha no meio de vós. Sempre vai existir ovelha necessitada de pastores terrenos que nunca entenderam e nunca entenderão que são leões. Já estou lendo o texto, é porque é tanta coisa aqui que eu já tenho que ir lendo já revelando, queridos, não dá para perder tempo. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações de vós. Vós sois a carta, vocês são a nossa carta, escrita nos corações, conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos os homens, pelo amor de Deus. Tô queimando aqui. Tremendo aqui, gente. Pega um pouquinho de água aqui para mim, por favor. Tô suando aqui, tá frio aqui, as meninas estão de coberta, eu tô derretendo.
Vocês são a carta. O mundo precisa ler e ver como é que o mundo vai conhecer Jesus. O mundo não vai conhecer Jesus com aqueles que ficam gritando, trazendo ordenanças e dizendo obedeçam a Deus, façam isso ou façam aquilo, com ira, com raiva, disputando time, disputando no ódio, disputando na força. Porque não é mais por força e violência, o mundo era tomado à força, o reino era tomado à força, mas o reino não é mais tomado à força, o reino agora é manifestado em amor. Desde os dias de João, o reino é tomado à força. Agora, quando João morre, começa um estilo de vida em que agora é manifestado pelo amor, porque a luz chegou. Não é mais dizendo faça isso ou faça aquilo. Viva assim para agradar a Deus. Viva assim porque essa é a ordenança, priorizando mais a lei do que o homem, querendo defender mais a lei, e dane-se aqueles que não querem viver segundo a lei, segundo nós estamos dizendo, os representantes do sistema estão dizendo e ordenando que tem que ser. Não, porque o amor ele prioriza as pessoas e não a lei. Porque a lei veio antes para favorecer o homem, e não o homem servir a lei. Aleluia. Vocês são a carta viva. E quando vocês andarem como Jesus andou, o mundo conhecerá o verdadeiro Jesus. E desejarão, porque esse tipo de amor é irresistível, como nós falamos alguns minutos atrás. Porque ele engole a todos. Chama a atenção de todos. Não passa desapercebido. E eu vou usar que esse tipo de amor é tão irresistível, porque se é irresistível, né? Todos querem e buscam, e todos desejam. Não há como não, eu vou usar agora uma expressão religiosa, não há como não aceitar esse Jesus. Mesmo que ele não quer ser aceitado, mas tudo bem, para entender, né? A alma ainda pensa dessa forma, né? Não há ninguém que não aceitaria esse Jesus, se ele fosse manifestado, não apontando o dedo para a Bíblia, para a lei, para a regra, porque isso é trevas. Mas manifestando o amor vivo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu voltar para o texto aqui. E ele vai dizer, verso 3, 2 Coríntios 3 agora. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, já era essa, mas com o Espírito do Deus vivo. Que Espírito é esse? Esse Espírito é luz, e essa luz é o amor. Amor, Espírito, luz. Não em tábuas de pedra. Agora vocês vão chocar. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Se você tem o amor no coração, anota aí, quem ama não erra. E ainda que erre, não é contabilizado como erro. Porque foi por amor. Quando você disser, toda vez que você diz algo com amor, as palavras, antes de chegar na sua boca, elas saem com amor do coração. E quando elas passam pela sua boca, o cérebro, que é a alma, tem que processar. Só que às vezes a alma processa errado a verdade que está no coração. Porque ela aprendeu com o velho espírito. Presta atenção nessa loucura que eu estou dizendo para vocês. E às vezes a gente fala de forma errada. Por quê? Porque as palavras são insuficientes. Então anota assim.
Eu fiz um reel sobre isso daí, eu vou soltar amanhã. Toda vez que você disser com a sua boca que teve motivação no coração, nunca, nunca, jamais e para sempre, não se importe com quem se ofender. Porque se saiu as palavras com amor, ainda que chegue na boca de forma errada, a ofensa fica por conta de quem está ouvindo. Você é responsável por aquilo que você diz, e não por aquilo que estão ouvindo. Agora, se nasceu ofensa, um desejo de ofender, aí não, mas peça a Jesus, Jesus, som do meu coração. Na verdade, ele já sonda, né? Revela para mim o meu coração. Agora, se você tem certeza que está nascendo da revelação do amor, continue. Não tenha medo. Avance. Porque o sistema religioso sempre, 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 o mundo também, é que é uma coisa só. Ele sempre ficará ofendido. Forte, né? Só vou finalizar. Anota a perguntinha aí, Rose, por favor, tá? Só para não perder aqui o raciocínio, eu vou finalizar. A gente já conversa um pouquinho. Vocês já fazem as perguntas aí. Olha o que Paulo vai dizer. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Usando aqui, né? Porque eles viram Deus homem, né? Ensinando o homem a servir a Deus. Por isso que fala Cristo e Deus, né? Mas era um só, ele mesmo. A gente já entendeu aqui, né? Que não há trindade, enfim. Era ele mesmo. Se esvaziou da sua glória e assumiu uma forma de servo. Qualquer coisa tem a live da Trindade aí no YouTube, vocês podem assistir depois. É por isso que temos tal confiança em Deus por Cristo. Olha só, o que Paulo está dizendo? Nós não vamos encontrar respaldo nas pedras, nas tábuas de pedras. Nós vamos encontrar respaldo e confiança em Cristo. Meu Deus. Porque na letra nós não vamos encontrar respaldo suficiente. Porque pela letra sempre será possível argumentar o que quiser argumentar. Porque quem pode dizer está escrito, mas está dito, mas está falando que Deus mata, que Deus se arrepende, que Deus vai punir, que Deus não sei o quê, mas não tem a revelação de Cristo. Está escrito o que quiser, o que eu quero que esteja escrito, está escrito. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, olha lá, olha só, eu não sou capaz de pensar por mim mesmo, ele está dizendo que está falando da revelação que ele teve, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade. Queridos, vocês precisam meditar nesse capítulo 3 aqui, é muito, 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 muito disruptivo. Vai derrubar tudo que você creu até hoje. Não que nós somos capazes de pensar coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, não da letra, não da letra, mas do Espírito. Do Espírito que é luz, que é amor. Ele é Espírito, ele é fogo, ele é luz e ele é amor. É o quarteto mágico aí. Vamos ter uma série sobre isso. De repente, nem quem entende um pouquinho de Nova Aliança vai acompanhar, porque é assustador. Não está na Bíblia. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora, pasmem. Pasmem. Verso 7. E se o ministério da morte... Se você não entender agora, meu amigo, abandona. Continua a sua vida de evangélico e está tudo certo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras... Ah, Peterson, mas ele está falando de letras em pedras. O amado de Jesus, lá na época não tinha Bíblia. Eles transformaram o que estava escrito em pedras agora em papel com tinta.
Tinha papel com tinta, mas era o rolo, né? Ele está falando da lei, ele está falando das escrituras, ele está falando do igualzinho o sistema fala hoje. E ele está chamando essa vida de crer na letra de um ministério da morte. 2 Coríntios 3:7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos, agora pirem, os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Meu Deus do céu. Quem está preso na lei, quem está preso na letra, quem está preso na Bíblia, quem está preso na letra e não na palavra viva, não pode olhar. Olha para a luz que chama a sua atenção. Porque, de novo, quando ela se manifesta, ela chama a atenção de todos. Mas olha e rejeita. Não consegue ficar com os olhos fitos. Não consegue. Rejeitam porque estão presos no ministério da morte. Não conseguem fitar os seus olhos, igual os demônios, que quando se manifesta na vida de alguém, cerram os olhos para não olhar a luz que está em nós. Isso é que um religioso, isso é o que acontece com um religioso. Se não podiam fitar os olhos na face de Moisés, que era a representação de Cristo, por isso fala, o qual era transitório, tá? Eu ia fazer a pergunta aqui, olha que loucura. Se isso não for tá conectado com o mesmo espírito do apóstolo Paulo, né? Então não sei o que é. Porque eu ia fazer a pergunta para vocês, e é a pergunta do versículo 8. Ah, Petros, você leu o versículo 8, por isso ia perguntar. Tudo bem, creio assim. Eu e Cristo, que é minha testemunha, sabemos que se não conseguiam fitar os olhos em Moisés, que era apenas uma pincelada, uma revelação do Cristo que viria, com toda a sua luz, dizendo que ele era a própria luz, imaginam, então, como não será maior a glória, o ministério do Espírito. É por isso que ainda hoje, então, olham para essa revelação. E assim como os fariseus chamavam Jesus de herege, porque sentava com pobres, sentava com pecadores, tomava vinho, sentava com os beberrões. Já era esse tempo de você achar que, não, mas eu não tomo um vinho na frente de alguns que não acreditam para não escandalizar. Pô, isso era para a época, já passou 2000 anos, vai ficar nessa vidinha ainda? O mundo já sabe que isso já não é mais motivo de escândalo, mas para o religioso ainda é escândalo. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E aí ele continua, né? Toda vez que alguém disser para vocês, aí para mim tem que estar escrito. Se não está escrito, lembra ele que quem disse também está escrito foi Satanás. Todo mundo diz que está escrito. E dizer está escrito é um ministério escrito em pedras. Quem vive preso à letra jamais vai provar do reino sobrenatural. Porque há cores, vida, cheiros, possibilidades. É o mundo do tudo é possível. É um mundo que tudo crê. O amor tudo crê, tudo pode, tudo realiza, tudo suporta, tudo manifesta. Pela letra, não. Pela letra, há limitação. Está preso à letra, está preso a dogmas. Tem que estar escrito. Se não tiver escrito, é mentira. A verdade para eles não foi revelada. Quem vive dessa forma, preso à Bíblia, e não à palavra, é cativo, é escravo, não é liberto. Quem vive preso à letra, porque a verdade está para além da letra, ela é muito maior, ela é imensurável.
O amor é tão grande que na eternidade nós vamos continuar aprendendo com o amor, igual a Bia fala. Aprendendo com o amor, porque ele é tão imensurável que jamais poderemos alcançar o entendimento de tamanha grandeza. Quem está preso à letra está vivendo ainda um ministério de morte. Jamais vai alcançar. Vamos buscar, 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 buscar. Ah, eu estou buscando o Espírito Santo. Ah, eu estou buscando a minha cura. Ah, eu estou buscando na comunhão. Ah, eu estou buscando em Deus. Eu estou buscando, e nunca tem. E nunca chega. Porque tem que merecer. E tem que fazer mais não sei o quê. E tem que perdoar. E tem que dizimar. E tem que batizar nas águas. E tem que isso. Por que isso? Porque a lei fala. Porque a letra diz. Porque não sei o quê. Porque o Paulo falou. Porque... Quando a luz acende, você vai encontrar na casa a dracma perdida. Quando a luz acende no alto da casa, olha aqui, ó. Quando a luz acende no alto da casa, ó, ela revela todo o nosso corpo. Quando a luz acende, tem entendimento, tem revelação. Jesus é, e eu acabo aqui, aquele que apareceu e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Oh, aleluia. Deixa eu olhar aqui, né? Voltei-me para ver quem falava comigo e vi 7 candeeiros de ouro. Agora vocês vão entender o texto. Depois de 10 aulas. E no meio dos candeeiros, um semelhante, eu vou ler agora sem revelação, você vai entender tudo, porque agora você já sabe tudo. E no meio dos candeeiros, um semelhante a um filho do homem. Aula 2. Com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Justiça segundo o céu, não segundo o homem. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã. Ele é o ancião de dias que Daniel 7 citou. Ele é o próprio Deus. Não tem ele um pai, era ele mesmo. Os seus olhos eram como as chamas de fogo. Aquele que olha o coração, não vê pecado e nem condenação. Os pés semelhantes ao bronze polido. Aquele que por ora tocou a terra, sujou os pés, se contaminou com o pecado quando crucificado na cruz, mas os seus pés, que simboliza parte do corpo que tocou a maldição, foi tão purificado pelo fogo da ressurreição que o bronze já era tão polido que parecia ouro. Porque nada é bronze no reino do Espírito, mas o ouro puro. E refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas, porque quando ele fala muita coisa, e a letra não é capaz de revelar. No reino do Espírito não há nem necessidade de palavras, porque no reino do Espírito se conversa por telepatia. Porque eu vou me prender em letras. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, que corta dos 2 lados. A palavra que penetra, quando ela é liberada, que transforma, que cura, que tem autoridade. O seu rosto brilhava como o sol em sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro, que parece assustador, que parece exigir lei, que pareceu pedir obediência, que pareceu pedir sujeição, que pareceu pedir merecimento, que pareceu que só ia dar uma graça que se revela como apenas sendo um favor imerecido.
Vocês não tiveram culpa do ofendido ofender vocês e gerar essa mentalidade que, ao invés de assumir a culpa, jogou a culpa em Deus, porque quem é ofendido joga a responsabilidade no outro. Se fazendo assim agora entendido de que precisa ser merecedor de alguém que está exigindo, porque o ofendido vê o outro como que exigindo. Eu sou o primeiro, aquele que pareceu ser assim, mas eu nunca fui assim. Eu sou o último, esse que se revelou agora, desse jeito a você, João. Escreva isso, para que quando eles leem, eles possam entender, segundo a revelação do meu espírito, que eu sou esse último. O amor. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Pega, foi na troca de aula. Pega, mãe, pega. Ai, Jesus. Acho que alguém abriu o microfone sem querer aí. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte. A gente acabou de ler qual era o ministério da morte. Meu Deus. E do inferno. Sabe qual é o inferno que as pessoas vivem? Vivem no inferno aqueles que não entendem o ministério da nova aliança. Vivem no inferno aqueles que não vivem confiantes no amor de Jesus. Vivem no inferno aqueles que vivem acreditando que precisam obedecer. Vivem no inferno aquele que carrega peso, culpa e condenação. Vive no inferno aquele que acredita que não merece. Vive no inferno aqueles que acreditam que precisam alcançar ainda alguma coisa, precisam fazer alguma coisa ainda. Escreve, pois, estas coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer. As que se manifestarão, né? Quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as igrejas, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, onde eu estou no meio. Se eu estou no meio, haverá luz. Se eu estou presente, haverá amor. Se eu estou no meio, haverá revelação. Qualquer igreja que se parece igreja, mas anda no ministério da morte, nunca foi igreja. E aqui a gente termina essa aula, essa série, de forma tão assustadora, né? Tão poderosa. Deixa eu voltar aqui. Alguém tinha levantado a mão para fazer uma pergunta. Roseli, vai lá, minha amada. Não, não estamos ouvindo. Às vezes, quando tira o fone, funciona o microfone, que às vezes dá um... Não. Eu vou finalizar aqui a gravação, e aí a gente continua com as perguntas, tá? É menos aqui.